Aleluia. Estamos agora dando início a mais uma live. Shalom a todos que nos acompanham na página Missão Apostólica Internacional Shalom e a todos que nos verão através de outras plataformas. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Hoje vamos estar aqui compartilhando um pouco, juntamente com a minha esposa, a pastora Gabriela, a pastora Maria José e também os pastores Amarildo e pastora Kenny, que estarão conosco participando desta live, E vamos comentar um pouco sobre o tema da nossa última escola, Vivendo no Novo Pacto. Por isso eu te convido a participar até o final dessa programação, Te convido também a comentar, a curtir essa publicação e a compartilhar, faça com que ela alcance mais pessoas, principalmente aqueles que participaram desta escola, Vivendo o Novo Pacto. Hoje nós vamos estar trazendo um resumo, vamos estar falando dos pontos principais, daquilo que nos marcou, daquilo que o Senhor nos ensinou nessa escola, ou muitas vezes nos recordou de coisas que já sabíamos, mas alcançamos uma profundidade de uma revelação, porque foi muito bem trabalhado os temas e os ensinamentos. Então, louvamos ao Senhor nesta manhã. Mas, para dar início, já vamos começar com louvor. O pastor Amarildo, a pastora Kenny vão estar conduzindo esse período de louvor inicial. Em seguida, vamos entrar aqui no nosso tempo de compartilhar. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluia. Shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Mas por isso nós estamos alegres. Nessa manhã de domingo, a palavra do Senhor, ela diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. E esse tal maneira do amor de Deus, ele preparou tudo aquilo que era necessário para a nossa vida, para que alcançássemos a plenitude de varão perfeito. Ele fez o sacrifício, ele veio aqui, ele foi o próprio sacrifício. Ele se fez sacrifício por mim, por você, e, ao mesmo tempo, ele trouxe para nós, além do sacrifício, ele trouxe a luz que está nele, que é ele a luz do mundo, para que também nós sejamos luz. E aquilo que Deus quer trazer nesse tempo para a sua vida não é somente a salvação, mas o Senhor quer trazer lâmpada para os seus pés, quer trazer luz para os seus caminhos, para aquilo que você deve fazer, quer trazer revelação, quer trazer para você entendimento daquilo que é necessário, daquilo que está em trevas, daquilo que está em sombras, para que você possa verdadeiramente fluir conforme Ele preparou, conforme Ele te desenhou antes da fundação do mundo, conforme diz a palavra lá em Efésios, no capítulo 1, que você é um projeto de Deus. Salmo 139 diz que você é um projeto de Deus, que Deus te projetou antes que houvesse os céus e a terra. Ele já havia te desenhado, ele já havia preparado você para cumprir a palavra dele, cumprir o desenho dele, cumprir a vontade dele, cumprir a missão que ele determinou que se cumpra nesse tempo. Então é importante que nós estejamos buscando a plenitude de Jesus Cristo na nossa vida, para que tudo possa fluir da forma que o Pai quer. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias.
Antes de eu falar, tu tocava sobre mim, tu soprava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante amor, imensurável amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. E tu Tem sido tão, tão bom pra mim. Senhor. Obrigado. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu Tem sido tão, tão bom pra mim. Ei. imensurável amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ei! Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Glória lá,
Ali alabias de que. Aleluias! Sinta tocado nessa manhã pelo sopro. Aleluias! Pelo poder, pela glória do doce e amado Espírito de Rua Hakodesh, o Espírito da verdade, o doce Espírito Santo. Ali alastequeri alabanda raio. Astu alai. Dereres. Aleluia. Oh, glórias a ti, Senhor. É dado a ti, Pai, toda a honra, toda a glória. De eternidade em eternidade. Aleluia. Estamos alegres, felizes nessa manhã. E que o Senhor possa continuar aí agora, através, né, do pastor Leandro, da pastora Gabriela, da minha pastora Zezé, né? E vamos em frente, vamos continuar aí. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus, a todos que estão participando. Deixa eu colocar aqui as câmeras, tudo. Glória a Deus a todos que estão participando conosco desta live. Que tremendo poder estar participando hoje, né, com esses convidados, né, que já não são convidados, são convidados simplesmente nessa transmissão, mas já são parte da nossa família, já são amigos mais chegados que irmãos, né? E louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos unido, né, já há algum tempo, né, para estar buscando o seu reino, para estar vivendo o reino de Deus nessa terra. Isso é tremendo. Louvamos a Deus pela vida, né, do pastor Amarildo, da pastora Kenny, que estão juntamente com a pastora Zezé, ali em Valadares, cumprindo um chamado, né, um labor apostólico, né, um labor, né, um trabalho de educação, e tem sido certamente muito tremendo o que Deus tem feito em Governador Valadares. E aqui está ao meu lado também, né, a minha esposa, a pastora Gabriela, que também eu vou pedir para que cada um possa dar a sua saudação ao público que nos assiste, né, aquela pequena saudação, né, e que você possa, com liberdade, falar a sua expectativa, o que você quer compartilhar nesta manhã com os nossos seguidores. Depois nós já vamos entrar no tema de hoje, que é sobre a escola vivendo o novo pacto. Pode saudar por ordem, né? Cada um uma vez. Sim, shalom, bom dia a todos que me escutam, que estão conosco nesta live. Quero cumprimentar a amada pastora Maria José, pastora Marilda, Kenimara, que estão conosco, né, como equipe, que tremendo, como família, né, nesta congregação dos santos. Eu louvo a Deus por esta unidade de espírito, de propósito, de visão que o Senhor estabeleceu conosco. E isso já está manifestando, já está sendo conhecido, né? Glória a Deus por esse grande mover do Espírito em nós, que tem nos ensinado, né, como viver no novo pacto, no pacto de Yeshua HaMashiach. Eu louvo a Deus também pela vida do apóstolo José Bravo, que foi o preletor, que foi o mestre da Torá, desde Peru, da sua nação, de Lima, Peru, esteve nos servindo ao Brasil, e nós abençoamos a nação do Peru, a vida do apóstolo José Bravo, sua família. Somos agradecidos a Deus por tudo que ele tem acrescentado nessa obra apostólica profética no Brasil, estabelecendo o reino de educação.
Também deixamos a nossa gratidão, né, para Moriá, o Centro Educativo Internacional Moriá, né, desde Costa Rica, que nos brindou esta oportunidade, como filhos apostólicos. Nosso pai, que já está, pai formador, que já está com o Senhor, apóstolo Roberto Bonilla, né, que nos impartiu, nos transferiu esta revelação, né, da educação do reino, e que nos preparou para esta hora. Para esta hora, o Senhor tem nos preparado. Eu louvo a Deus. Estou muito grata e cumprimento a todos com shalom, e vamos estar juntos nessa live, desfrutando da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Shalom. Eu também estou muito feliz por estarmos mais uma vez aqui, né, através desta tela, compartilhando do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E é inevitável, né, a gente transmitir essa alegria, essa gratidão, porque Deus é perfeito, nosso Deus é profético. Eu sei que, de alguma maneira, você também pode perceber o profético de Deus, a soberania de Deus em nos preparar, de alguma forma, para este tempo. Então, há uma gratidão muito grande no nosso coração, porque, como disse já a pastora Gabriela, o nosso pai apostólico Roberto Bonilla Orozco, através da escola do Centro Internacional Moriá, nos liberou, nos deixou um legado da cultura do reino, e especificamente para este tempo em que é tão novo para o mundo inteiro, né? Os especialistas têm dito que depois desta temporada que nós estamos vivendo, nunca mais o mundo será o mesmo. Mas nós também, como filhos de Deus, como filhos do reino, preparados na palavra, nós também temos uma firme convicção de que a igreja nunca mais será a mesma. Então, nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra do reino. E, desta vez, né, nós estamos, não sei se podemos dizer assim, mas nós estamos replicando, né, a escola que nós tivemos acerca do novo pacto com o nosso irmão apóstolo José Bravo, nas últimas semanas. Então, nós estamos repassando este assunto, porque é muito importante para nós. Amém? Deus te abençoe. Amém, aleluia. Pastores Amarildo, Kenny. Amém. Muito, muito feliz e grata ao Senhor por fazer parte dessa família, por estarmos aqui reunidos. Sim, creio, e é verdade, este tempo, o Senhor nos preparou para este tempo. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, né, como família, e agradeço a Deus, primeiramente, ao apóstolo José Bravo, que nos presenteou com essa palavra tão maravilhosa do novo pacto, que fez faz uma diferença enorme em nossas vidas, muito gratificante, muito maravilhoso, muito edificante, transformador. Graças a Deus. Amém. Eu posso dizer e acrescentar, né, de tudo isso que estamos vivendo nesse tempo, a palavra de Efésios 2:7, né, sendo trazida para o nosso espírito, para o nosso entendimento, e para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da bondade conosco, Cristo Jesus Cristo. Então, estamos recebendo no nosso espírito a suprema revelação daquilo que Deus preparou, né, para nós, e isso é maravilhoso. Isso nos dá um polimento muito grande de entendermos a posição em que estamos, segundo o que a palavra de Deus nos diz, né? Isso é muito bom. Amém. Glória a Deus. Sim.
Bom, vamos lá para o tema da live hoje, né? O tema da live hoje é Vivendo no Novo Pacto. Né? Então, vamos hoje estar abordando sobre a nossa última escola, a Escola de Ensino da Palavra Internacional, que ocorreu dos dias 6 de julho ao dia 17 de julho, né? Uma escola que foi assim marcada, né, nas nossas vidas. Vamos estar abordando hoje e eu vou começar dando uma pequena introdução e logo vou repassando, né, para que cada um tenha com liberdade, né, cada um dos que estão aqui possam falar com liberdade aquilo que mais lhe marcou, que lhe chamou a atenção, né, e também compartilhar as experiências com toda a liberdade. Esse programa, né, é focado para essa revisão, né, dessa última escola Vivendo o Novo Pacto. Então vamos lá por vez. Aqueles que não estiverem participando, assim, no momento de falar, né, e quiserem colocar o seu microfone em off, fique à vontade, tá bom? Mas também, se tiverem com o ambiente bem preparado aí, podem deixar ligado, não tem problema. Então, vamos lá. A escola Vivendo o Novo Pacto, né, ela veio primeiro nos ensinar sobre, né, o que se refere ao pacto e por que Deus faz pacto. Então, me chamou muita atenção essa introdução que o apóstolo nos deu, falando de 3 razões pelo qual Deus faz pacto com o homem. Anote aí, tome nota, você que está nos acompanhando, né, e não participou dessa escola, para que você possa pegar todos esses ensinamentos, porque hoje nós estamos aqui em uma classe profética. Essa transmissão não é simplesmente para fazer movimento, senão o propósito aqui é educação. Então, que você possa anotar alguns pontos chaves, alguns pontos importantes, né, dessa última escola, para que você possa recordar, aprender e pegar essas chaves do reino. Então, 3 razões pelo qual Deus faz pacto com o homem. Primeira razão, porque os pactos revelam ou expressam os pensamentos de Deus para o homem. Que tremendo! É saber que através dos pactos Deus revela e expressa os seus pensamentos para o homem. Segunda razão, né, que os pactos eles aumentam a segurança do homem, eles dão segurança para o homem. Ou seja, o homem, uma vez sabendo que já não está descompromissado, já não está sem uma aliança com Deus, mas está em uma aliança, e esta aliança traz segurança, essa aliança traz confiança. Né? Isso nós podemos aplicar até mesmo no campo do nosso matrimônio, do nosso relacionamento familiar, quando nós nos relacionamos com alguém que é de confiança, que é de aliança, então nós temos segurança de se relacionar com esta pessoa. E a terceira razão pelo qual Deus faz homem é porque este pacto aumenta a fé do homem. Pacto é uma pessoa sem fé. Uma pessoa que Deus lhe assegurou um pacto, né? Garantiu um pacto, uma promessa. Então, esse homem passa a viver maiores níveis de fé. Por isso, Deus nos ensina sobre pacto, para que os nossos níveis de fé possam ser aumentados. Então, já com essa introdução, né, nós vamos aqui estar compartilhando um pouco sobre o que foi trabalhado esses dias na escola, quais foram as chaves, quais foram os ensinamentos, os fundamentos do que foi compartilhado, né, sobre viver neste novo pacto. E podemos começar aqui com a pastora Zezé. Tudo bem, amor? Vamos começar aqui com a pastora Zezé, para que ela possa estar comentando acerca do que o apóstolo nos ensinou no primeiro dia. No primeiro dia, na primeira classe, que foi no dia 6 de julho, ele esteve nos compartilhando temas, né, preciosos sobre viver no novo pacto. Então, agora, a pastora Zezé, Maria José, vai estar compartilhando um pouco daquilo que ela anotou, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela aprendeu, recordou, vai compartilhar conosco, para que nós sejamos edificados.
Pastora Zezé, o seu microfone. Deixa eu ligar aqui. Isso, Liguei. ok. Me ouvem bem? Sim, muito bem. Sim? Estão me Sim. ouvindo? Sim. Ok. Então, pois bem, o tema, né, muito importante para nós, quando se trata do novo pacto, e antes de dar uma pequena pincelada aí para nós introduzirmos esta fala, eu queria transmitir para os meus colegas, pastor Leandro, pastora Gabriela, pastora Kenny, pastor Amarildo, eu até acredito que com vocês talvez tenha se passado o mesmo. Mas aqui algo curioso na nossa experiência aqui em Governador Valadares, com as pessoas que nos rodeiam, é que quando se fala do novo pacto, nós podemos presenciar, né, até mesmo nas redes sociais, que este tema tem sido bastante falado. E surgiu, então, uma curiosidade. Algumas pessoas me perguntaram, pastora, por que todo mundo, ou que muitas pessoas, estão falando sobre o novo pacto? E até mesmo em alguns conhecimentos que tivemos, deu a entender que falar do novo pacto, ou que o novo pacto é um novo modelo ministerial, né? Ou que o novo pacto é uma nova linha coaching, né? E assim, eu até me senti surpresa quando eu percebi esta realidade. Então, de forma que é muito bom que nós venhamos esclarecer que Deus, ele tem os seus tempos pré-determinados. Deus tem as suas temporadas. E em meio aos seus tempos, aquilo que Deus está trabalhando, como nós dissemos aqui no início, né, da nossa gratidão do próprio Deus ter nos preparado para este tempo, através de um mestre, de um pai formador, alguém levantado por Deus profeticamente para ensinar, para preparar mestres, líderes para a igreja neste tempo que, de uma certa forma, surpreendeu o mundo, mas como Deus não se surpreende, porque Ele é o princípio e Ele é o fim, então, quando nós vemos várias pessoas, né, vários temáticas sobre o novo pacto, nós, como filhos do reino, precisamos compreender que este é um tempo que Deus está trazendo à luz as verdades do novo pacto em Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é o novo pacto. Então, não se trata de um modelo coaching, não se trata de uma nova metodologia para a igreja agir ou reagir, ser bem-sucedida e alcançar muitas pessoas. Não. O novo pacto, embora tenha o nome de novo, é o que Deus pré-estabeleceu desde antes da fundação do mundo em sua Torá. Ok? Desde antes da fundação do mundo, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Então, tudo já estava na mente de Deus antes mesmo dele trazer a existência, antes dele nos trazer a existência, ele já tinha tudo feito em sua própria mente. E como nós vamos ver aqui, no decorrer desta temática, nós vamos ver que Deus já tinha tudo pré-estabelecido conforme a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus preceitos. Ele mesmo honra os pactos, ou o pacto que fez com a humanidade. Então, em sua presciência, tudo já estava determinado, tudo já estava pactuado em Jesus para mostrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, o novo pacto, ou pacto de Deus em Jesus para conosco, esta aliança viva, através da pessoa de Jesus Cristo, já estava pré-determinada
antes mesmo da fundação do mundo, antes de nós existirmos. Amém? Ok? Então, nós vamos dar aí uma clareada nisso, né? Porque dá a impressão que nós estamos falando de um tema filosófico, né? De uma nova moda de igreja. Acreditam que já tem surgido ministérios com o nome de o Novo Pacto, né? Como se isso viesse atrair pessoas. Entende? Então, algo que para nós é novo, está sendo revelado dia após dia, porque o reino se trata de novidade de vida, já é algo que estava predeterminado na mente e no coração de Deus. Amém? Então, não estamos aqui tratando de um novo modelo, mas nós estamos falando do que está na palavra, do que está no manual do construtor desde o princípio. Amém? Fui clara? Amém, glória a Deus. Sim, muito Sim? clara, glória a Deus. Ok, amém. E realmente, né, quando se fala de novo pacto, como o apóstolo nos ensinou, né, eu vou pegar aqui essa abertura que você nos deu. E quando se fala de novo pacto, não está se falando Que haja luz. Desconectou o seu microfone, pastor. Só um minutinho para corrigir o microfone do pastor Leandro. Ok. Pastor Leandro? Escuta? aleluia. Não. Agora Aê, ok. ok. Glória a Deus. Recomeça, pastor, que não te retirei, ouvimos. vou recomendar. Sim. Tirei um pouco o pastor Amarildo aqui da cena, talvez seja isso que sobrecarregou. Né? Daqui a pouco eu lhe insiro de novo, pastor. Então, veja só. Muitas pessoas, né, por ouvir falar nesse novo pacto, como você falou, né, pastora, pensam que este novo é um cancelamento de pactos anteriores. Uhum. Né? Mas a verdade é que esse novo pacto, né, ele já foi um plano em Deus desde a criação do mundo, desde o início, mas esse novo pacto se refere a um público específico. E Efésios 2, versículo 11 diz, né, que são os gentios que estavam sem pacto, ou seja, esse novo pacto é para aqueles que não tinham pacto. Sim. Estavam sem Deus, sem esperança no mundo, separados de Cristo. Então, esse novo pacto se refere a este público específico. É muito importante compreender isso. E você quer falar mais alguma coisa acerca do primeiro dia, pastora Zezé? Tá, Alguma coisa que anotou? então só esclarecendo aí, né? Porque nós estamos sempre falando para pessoas que estão começando no Evangelho, né? Pessoas que tomaram a decisão de caminhar com Jesus. Então, quando se trata de gentios, ou a Bíblia, né? A Bíblia está falando de pessoas que não têm o pacto com Jesus, ou quando se trata da cultura bíblica, está falando sobre os gentios, está falando sobre aqueles que não são judeus, não é isso? Com as outras gentes, as outras nações, os não-judeus. Por quê? Porque o povo judeu é que tem o que antecipadamente, né, estabelecido por Deus, eram os que tinham pacto, que Deus fez o pacto com eles como nação eleita. Então, o novo pacto em Jesus, né, podemos dizer assim, em Jesus, há o convite para todos, quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a salvação em Jesus não é só para os judeus, mas é para todas as gentes, todas as nações, todos aqueles que quiserem ingressar no caminho de Deus deverão passar
por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador, é o único caminho entre Deus e os homens. Então, quer dizer que não é por uma religião, não é por uma metodologia, né? Não é por nenhum sistema, mas é exclusivamente por Jesus Cristo para se achegar até Deus, o Criador. Amém? Isso? Amém, aleluia. Sim, muito bom. Amém? Pastora Gabi, você quer compartilhar alguma coisa? Desativa seu microfone aí e compartilha alguma coisa também. Eu só recordando, né, que os pactos, eles têm características jurídicas e legais, né? Ou seja, os pactos estão fundamentados, revelados nas escrituras, aspectos jurídicos e legais, a legalidade de tudo que Deus já falou. Interessante que nós falamos novo pacto, mas não é nada novo. É novo para nós que estamos conhecendo, que está sendo nos revelado. E os pactos também podem ser condicionais ou incondicionais. Porém, o pacto em Yeshua, em Jesus, é incondicional, pastora, e eterno. Pastora, fale para nós, então, o que é pacto? Qual é um conceito, né? Porque, às vezes, as pessoas estão nos ouvindo e pensando, mas o que é pacto? O que significa pacto? Pacto, quando dizemos que são aspectos jurídicos e legais, tem características jurídicas e legais, o pacto, ele retrata, né, um contrato, né? Um documento, um contrato, né? Onde Deus estabeleceu suas leis, por isso é legal, né? Também é jurídico, porque o Deus Pai é o juiz justo, e nesse contrato, nesse acordo que ele propôs ao homem, ele já estabeleceu toda a sua verdade, todo o seu plano. Quando se fala de pacto, significa que Deus está comprometido com o que ele desenhou, que ele planejou, e está determinado os tempos para o cumprimento. Né? E quando se fala de um contrato, de um acordo, requer um compromisso de duas partes, né? De Deus com o homem. Né? E quando se diz que o pacto é eterno e incondicional, é porque não está condicionado ao homem, né, o sacrifício para obedecer a este pacto, porque ele já enviou o seu unigênito, o sacrifício perfeito, para que o homem e a humanidade participe deste pacto, participe dos benefícios deste acordo, né, conhecendo, experimentando, vivendo, né, por um caráter de obediência, não um caráter de sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito que o Pai estabeleceu nesse pacto incondicional, de forma que não é pelos méritos do homem, não é pelos méritos, né, do cumprimento da totalidade da lei, mas reconhecendo Yeshua, a lei perfeita, a Torá vivente, a Torá viva, a palavra viva. Yeshua nos concedeu esse direito legal de sermos constituídos filhos de Deus. Então, ele foi e é a porta para aqueles que querem voltar ao Pai. E ele nos constitui legalmente filhos de Deus para todos que recebem, né, dos benefícios, das revelações, das verdades do novo pacto. Uma vez que nós recebemos, então, não só o Salvador, Jesus o Salvador, a porta para a salvação, mas também a autoridade legalmente estabelecida pelo Pai, também através das autoridades que representam Jesus, a palavra que nos instrui o caminho para viver a verdade e experimentar a vida. E não só a vida, mas a vida sobreabundante.
Aleluia. Amém. Amém. Por isso ele diz importante. que pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, o dom de Deus, Cristo Jesus, para É Pelos interessante méritos de Yeshua. quando você falou de pacto condicional e incondicional, né? É importante compreender melhor esses termos, né? Então, um exemplo de um pacto condicional que o apóstolo está nos ensinando está em Deuteronômio, capítulo 28, onde diz que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então estas bênçãos virão sobre ti. Ou seja, para que as bênçãos viessem, tinha condições. Por isso era um pacto condicional. Se eu não cumprisse os mandamentos, se eu não praticasse as boas obras, então não teria o favor, a graça e a bênção de Deus. Sim. Mas nesse pacto incondicional, né, Deus trabalhou de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus não poderia exigir, como a pastora Gabriela falou, um contrato tão rigoroso com quem era mal educado, que era os gentios, no qual nós fizemos parte também. Fizemos parte. Isso. Já não somos mais, porque em Cristo já não somos mais gentil. Mas veja só, nesse novo agora pacto, temos a genética de Jesus, temos o sangue de Jesus. Nesse novo somos pacto, da família de Deus. Deus fez um pacto, né, um contrato com o que era um gentil, o povo que era gentil, em Jesus. Por isso que diz que nós somos escolhidos nele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz que Deus fez daquele que não tinha pecado, que era Jesus, a oferta pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos justiça para Deus. Ou seja, Jesus é a oferta por este pecado. Isso quer dizer que Deus fez um pacto conosco, Deus fez um pacto com o homem, já não mais querendo nenhuma condição do homem, porque ele mesmo providenciou as condições, que foi Jesus Cristo. Ele ofertou essas condições. Por isso, em Jesus Cristo, já não há condenação, porque já não estamos mais caminhando segundo a lei legalista, mas já estamos caminhando segundo este pacto, esse novo pacto que nos restaura, que nos ensina, que nos inclui, né, que nos faz conhecer a Deus sem nenhum tipo de religião, né? E aí que você possa falar mais sobre isso, pastora Zezé, sobre o que você entendeu no primeiro dia, né, dessa escola. Sim, quando você fala que o pacto é incondicional em Jesus, né, porque em Jesus já não há mais condenação. Quando, né, nós usamos aí, vocês falaram a palavra porta, Jesus é a porta. Quando nós voltamos para a cultura hebreia, nós vemos aí o próprio Jesus, ele dizendo, eu sou a porta. E é interessante que um fator que nós precisamos considerar quando nós queremos compreender a palavra de Deus, nós não podemos nos basear na nossa linguagem, no nosso dicionário, né? O apóstolo ele até falou a respeito disso. Se nós formos ver a palavra porta, né, no nosso dicionário em português, ou se nós formos ver no dicionário espanhol, né, da língua espanhola, nós vamos simplesmente ver como algo, né, um orifício, né, que nos dá abertura de um ambiente para outro. Mas quando Jesus estava dizendo para os seus discípulos, ou para aqueles que o seguiam, ele estava dizendo, eu sou a porta, ele estava dizendo que ele é uma autoridade. Porta significa lugares de autoridade. Tanto que os juízes, as pessoas de autoridades, os profetas, eles se assentavam nas portas da cidade, nos lugares altos, lugares de autoridade. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, aquele que passar por mim, esse tem direito legal
a viver um novo pacto através de mim, através da minha vida. Então, Jesus, quando ele veio para ser o sacrifício vivo, se entregou em meu lugar, em seu lugar, derramou o preço, pagou o preço com a sua própria vida, com sangue. Então, ele está dizendo aqui que isto é irrevogável, é incondicional. Por quê? O próprio Deus jurou pela sua palavra, pelo próprio Cristo, que é a palavra, que é o Dabá, e que tão somente através dele nós podemos fazer parte do reino ou ter vida eterna. Amém? Então, Amém. fechando aí, né? O pacto, ele é condicional, né? Quando o exemplo do pacto em Moisés, né? O pacto mosaico, haviam leis, haviam regras para se pagar, né? E se não se cumprisse, então não teria direito em Deus. Então, em Jesus, o pacto já é incondicional, porque o próprio Cristo, o justo, se fez justo por nós. Então, nós, como filhos de Deus, nós somos justiça de Deus na terra. Nós estamos em Jesus representando exatamente toda a classe de bênção que foi conquistada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o homem, quando eu e você deveríamos pagar pelo nosso pecado, pela nossa maldade, pela nossa transgressão, Jesus pagou este preço. Então, quando nós estamos em Jesus, nós temos o direito legal em Deus de usufruir não só desta vida, mas também da vida, né, posteira, quando nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, amém? Então, por isso, os propósitos de Deus, eles se cumprem em nossa vida através do novo pacto, através do pacto em Jesus. Então, quando nós olhamos para este novo pacto em Jesus Cristo, por que nós dizemos novo pacto? Porque Jesus, ele não veio para anular a lei, mas ele veio para demonstrar, para cumprir, para representar com a sua própria vida qual era o propósito de Deus, o pensamento do coração de Deus para o homem, quando o homem já não conseguia mais perceber isto, né? Vivia já em uma temática religiosa, não conseguia manter um relacionamento de amor com Deus. Então, Deus, o propósito de Deus no novo pacto, através de Jesus, quando Jesus demonstrava a bondade, a lealdade, a justiça do Pai sobre a vida dele, ele estava liberando isso também para nós. Então, o novo pacto em Jesus vem demonstrar exatamente o que está no coração de Deus, os pensamentos de Deus, aquilo que Deus tem para o homem, que resume tudo em amor. Amém, tremendo, Amém? glória a Deus, né? Glória a Deus. Pastora Gabi, você quer completar com mais alguma coisa? Glória a Deus, só recordando que também porque fomos introduzidos no pacto em Yeshua, então já não está sobre nós, né, as regras, as exigências da lei severa, né, porque o apóstolo também falou sobre dois tipos de escola, a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai, que era a escola rígida, rigorosa, de mestres da lei legalista, né, mandamentos difíceis de se cumprir, onde não havia uma liberdade do espírito, enquanto a escola de Hillel é a escola do espírito, é a escola de oportunidades, de novidade de vida, a escola da restauração, enquanto que a escola Shammai era a escola da condenação. Aqueles que não cumpriam as regras rigorosas recebiam como sentença a condenação. Mas em Yeshua, né, com todas essas características da escola de Hillel,
e da liberdade ao fluir do Espírito para curar, para salvar, para restaurar o que se havia perdido, a escola de oportunidades, a escola do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Por isso, Jesus sempre ensinava, dizendo que ele não veio para condenar, mas para salvar o que se havia perdido, né? Como dentro de uma linguagem jurídica, né, existe o promotor de justiça, que é o lado que vai trazer as acusações, e existe o lado do advogado de defesa, que vai trabalhar para trazer a defesa, né, do réu, do acusador, daquele que está sendo acusado. Então, Jesus trabalhava como esse advogado de defesa, né, ainda trabalha, porque a palavra diz, né, em 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, dizendo: filhinhos, não pequeis, não pequem, não saiam do alvo, da meta, não percam o propósito, não pequeis, mas se porventura pecardes acidentalmente, não com má intenção, mas acidentalmente, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, Jesus trabalha como advogado de defesa para trazer a restauração, para dar novas oportunidades, né? E que tremendo é entender isso, porque o pacto em Jesus é um pacto de inclusão, é um pacto de restauração, né? É um pacto que nós chamamos de a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Sim. Pastor Leandro. Quando você falou aí, né, acerca da escola Shammai, né, a gente sabe que na época de Jesus, né, segundo a história, existia mais do que 2.000 escolas, né? Jesus, ele veio como enviado de Deus e a sua escola, né, era, não sei como que se pronuncia a palavra, escola de Hillel, isso? A escola que o apóstolo Paulo participou, né? E que o próprio Jesus participou. Então, a escola do Espírito, a escola que vivifica. Então, veja bem, quando nós estamos falando nos dias de hoje sobre o novo pacto, né, algo que, como já dissemos no início, que não é novo para Deus, já existia desde a fundação do mundo, mas quando Deus nos chama para este novo, o que eu posso compreender no meu espírito é que nós, o povo de Deus, uma grande maioria, a igreja, tem voltado está ainda num tempo de ignorância religiosa, onde não se tem o conhecimento do amor, da graça de Deus. Isso porque o inimigo sempre, no decorrer dos anos, dos tempos, das eras, porque ele sabe que o pacto de Deus é incondicional, porque ele sabe que o pacto de Deus é irrevogável, ele sabe que a lei de Deus é inquebrantável, porque ele mesmo diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de propósito. Então, o que o inimigo trabalha é para manter as pessoas ignorantes acerca do propósito de Deus. Por quê? Porque se o homem não conhece a verdade, ele não tem libertação. Se o homem não conhece o amor, ele vive debaixo da regra, da lei, da autopunição, vive debaixo da acusação de Satanás. Por quê? Porque o mundo, como o próprio Jesus disse, né? Que o homem sofre por quê? Porque lhe falta conhecimento, né? Os profetas disseram acerca da falta de conhecimento é que traz o sofrimento para a humanidade. Então, tudo que o inimigo trabalha é para que o homem não conheça o novo pacto, o pacto em Jesus. Então, hoje nós vivemos em um mundo religioso. Quantos milhares e milhares de religiões existem e, por incrível que pareça, todas elas, né, pré-fundamentadas na palavra de uma maneira distorcida, mas sempre
com o intuito maligno, né, que o Satanás já propôs desde que o pecado entrou na terra, para que o homem se mantenha ignorante. Por quê? Porque quando o homem entende o pacto, ele é conduzido ao seu destino, né? É o que nós aprendemos durante todo este tempo, que quando nós entendemos o pacto, quando nós entendemos o amor de Deus através de Jesus Cristo, isto vai mudar a nossa forma de pensar. Se muda a forma de pensar, significa também que vai mudar a forma de ver as coisas, né? A Bíblia diz assim que se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo será mau. E também, consequentemente, vai mudar a nossa forma de falar, vai mudar a nossa linguagem. E isso é muito importante como igreja. A igreja precisa reconhecer a linguagem do reino, a linguagem do pacto, algo que foi tão distorcido, com tanta filosofia, com tanto misticismo, com tanto emocionalismo, e, consequentemente, definitivamente, se mudamos a nossa forma de pensar, de ver e de falar, vai mudar a nossa forma de viver. E se muda a nossa forma de viver, nós estaremos sendo justiça de Deus na terra. E através das nossas vidas como discípulos de Jesus, nós vamos alcançar outras pessoas. Nós vamos alcançar um estilo de vida que Deus determinou na sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Amém? Isso é maravilhoso! Isso me faz livre! Glória a Deus! Eu sou livre, eu sou rica! Glória a Deus! Pastor Leandro. Maior riqueza, sabedoria do reino. Sim? Amém? Eu gostaria também de acrescentar, nós estamos falando de pacto, né? De algo que é muito importante, da mescla de pactos, né? Ou seja, Jesus deixou para nós um pacto incondicional. Né? E hoje se vê e ouve muito acerca de um pacto mesclado, em que é colocado a lei e a graça juntamente, né, sem haver uma separação. Ou seja, isso faz com que o sacrifício de Jesus se torna em vão. Né? Paulo, ele alerta muito isso quando ele escreveu uma carta aos Gálatas, né? E o ponto que ele colocou, eu achei muito interessante a colocação, que ele chama de princípios insignificantes. Gálatas 4, no versículo 9, ele diz isso, né, que são princípios insignificantes, que diz assim, olha, eu vou até ler esse pedaço desse versículo, que diz assim, agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos? Então, Paulo estava trazendo novamente à luz do pacto incondicional para os Gálatas. E, nesse tempo, temos visto muito pessoas que até perderam a visão do pacto incondicional, justamente por viver e receber um ensino religioso, uma religiosidade em que se mescla os pactos, né? E isso é muito sério, né? Devemos apontar e focar esses ensinamentos errados que trazem um peso que o homem não consegue cumprir, né? Então, Deus, quando trouxe, ele também ressalta que, através do pacto de Jesus,
ele nos deu a condição, estou me lembrando aqui, quando o apóstolo José Bravo, né, disse que ouve-se muito, né, sempre ouviram, sempre foi ministrado o povo gentio numa condição de servo, numa condição de cristãos, de evangélicos, mas que não traz verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Porque nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Sim, sim. E isso não foi ministrado, né? Aquilo que Deus está trazendo nesse tempo, o entendimento e a revelação mesmo de filhos, que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Sim. Então, se nós somos filhos, igualmente nós somos herdeiros, né, do reino de Deus, juntamente Glória a Deus. com Jesus. Não é Glória a verdade? Deus. Então, eu acho muito, muito importante, nesse tempo, trazermos a luz né, para todo aquele que está vindo, né, essa classe, esse entendimento da diferença mesmo entre esses pactos, né? O pacto que foi feito naquele tempo, através de Moisés, o pacto da lei, com o pacto para os gentios, que é o pacto incondicional, feito pelo próprio Jesus, através do seu corpo e do seu sangue, derramado ali na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, para que nós fôssemos herdeiros incondicionais do reino. Amém? Do reino do Papai. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Está sem áudio seu novamente, pastor Leandro. Eu quero... Está sem áudio aí. Não. Gabriela. Sim, pastor. Enquanto o pastor Leandro opera aí o microfone, eu só vou colocar mais uma base bíblica. Uma base bíblica que diz que, porque nós somos filhos, no Gálatas 4:6 diz que porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Aleluia. E ele clama, Abba. Pai. Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo agora? Sim, pastor, tá me ouvindo, agora amor? sim. Sim. Então, realmente, só funcionam 3 microfones ao mesmo tempo. Se colocar 4, começa a travar aqui para mim. Então, vamos fazer assim, né, por ordem de 3. É importante também comentar, e aí já vou falar para ir deixando cada um finalizando também, para a gente não estender muito o nosso horário. Mas é importante também falar, né, diante do que estão falando aí, que o apóstolo nos ensinou, em Hebreus 7:12, diz que com a mudança do sacerdócio também faz necessário a mudança da lei. Ou seja, mudança de sacerdócio, não há mudança de lei, né? E então, ele esteve nos ensinando acerca do sacerdócio levítico, né, que era um assunto familiar. Se não fosse da família de Levi, da linhagem de Levi, não poderia ser chamado ao sacerdócio, não poderia se envolver com as coisas do Senhor, né? E o sacerdócio de Levi era o sacerdócio que estava, né, ligado ao pacto mosaico, aliança com o povo de Israel, né, no Monte Sinai. Só que
é importante compreender que antes de Deus fazer esse pacto, Deus já havia profetizado um novo pacto através de um novo sacerdócio que aparece em Gênesis capítulo 14, que é Melquisedeque. Foi quem trouxe pão e vinho para Abraão, né? Abraão fez um pacto não na lei, mas pela fé. E esse novo pacto que Abraão anunciou, né, é o que Jesus consumou, é um pacto feito na fé, né? E o sacerdócio de Melquisedeque fala para nós de um sacerdócio de todo aquele que é chamado por Deus. Já não necessariamente é necessário ser filho de pastor, ser filho de um líder, ser da família sacerdotal, mas todo aquele que é chamado por Deus, né, pode ser incluído nesse sacerdócio santo, nesse serviço ao Senhor. Então é tremendo compreender sobre isso, porque muitas pessoas ainda estão, né, vivendo esse pacto, né, com o sacerdócio levítico, vivendo ainda com o pacto com a lei mosaica, que era temporal, e não um pacto feito na fé. Um pacto feito em fé. Porque a fé, né, é o que nos faz crer nas promessas de Deus. Mas também é o que nos assegura o cumprimento. É o que nos assegura a realidade de cada palavra que Deus prometeu. Então, eu vou deixar aqui já para ir finalizando, né, que cada um possa dar as suas considerações finais, né, falando um pouco mais do que quiser falar. Eu vou deixar livre, amém? Mas que cada um possa falar aí um pouco, deixando espaço para o outro, né, e já dando as suas considerações finais. Então, vou trazer de volta aqui a pastora Zezé e vou tirar o pastor Amarildo, e depois a gente faz o contrário. Aleluia. Bem, então, eu acredito que nós estamos bem esclarecidos, né? Por hoje, já é muito para nós pensarmos, repensarmos, né? Eu consegui abrir aqui a outra tela no meu notebook, eu estou vendo aqui a participação de alguns irmãos, inclusive de Costa Rica, né? E a missionária aqui lá da terra do Leandro, né? Ela estava escrevendo aqui que há necessidade de renovar o pacto todos os dias. Então, realmente, esse é o nosso propósito. E graças a Deus pela misericórdia do Pai, que nos dá a oportunidade não de abusar da graça, mas de experimentar a misericórdia todos os dias. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus, pastor Zezé. Foi um prazer tê-la conosco, né? E com Amém. certeza haverão outras oportunidades. Amém. Pastor Amarildo, você pode aí também dar suas considerações finais, falar um pouco do que foi essa escola para você, e aí fazer aquele resumo já para finalizando. Fica à vontade. Amém. Eu vou falar e depois vou passar para a Kenny também, que ela quer falar, mas eu só vou acrescentar. Amém. Marcos 11, 24 diz assim, portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Né? Então, hoje nós vivemos o pacto da fé, pela fé, né? Através daquilo que Jesus Cristo fez. Então, andamos e vivemos pela fé. E a fé é a certeza do cumprimento daquilo que pode, às vezes, não estar nas nossas mãos aqui, mas nós já estamos indo de encontro para o receber, não é? Então, não é pista. Então, temos a certeza e já agradecemos porque nos foi alcançado, né? Seja não só a salvação, né? Mas é também importante as outras coisas, as demais coisas, né? Quando Jesus ali chegou diante do túmulo ali de Lázaro, quando ele pediu que tirassem a pedra, ele já agradeceu ao Senhor,
porque Deus, pela fé, já atende aos nossos pedidos e Ele, como nosso mestre, já nos deixa esse ensino, né? Se nós tivermos a certeza e a convicção daquilo que nós queremos e daquilo que pedimos ao Senhor, do cumprimento vai acontecer e acontecerá. Amém? Aí eu passo para a Karine aqui. Aleluia. Um abraço aí para vocês, todos, né? Abraço. Todos os que estão ouvindo a gente. Que Jesus. Amém, pastor. Um abraço para a família aí. Amém. Eu quero falar algo muito breve. O novo pacto, o novo pacto, ele nos traz um poder. E o que é o poder? Uma capacitação, uma habilidade para que possamos, a cada dia, cumprirmos, né, os propósitos, os desenhos de Deus para a nossa vida. Foi falado muito aí que a nossa suficiência vem de Deus, e tudo através de Jesus Cristo, por intermédio dele. E para que nós alcancemos, andarmos neste novo pacto, nós andemos no Espírito, porque a palavra de Deus diz assim, que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse poder, essa capacitação, né, essa habilidade que o Senhor tem depositado em nós, através do novo pacto, através de Yeshua, que nós vamos cumprir como ministros, né, dessa nova aliança. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, perseverantes, né, não andando por vista, olhando as circunstâncias, mas por fé, porque somos justificados pela fé, como foi o nosso, o Abraão. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. A todos. Agradeço a oportunidade riquíssima de estar participando dessa live. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Amém. Glória a Deus. Shalom, abraços. E é tremendo, né? Tudo que o Senhor tem compartilhado hoje, nos feito recordar o que recebemos dessa escola, realmente foi tremendo, né? E uma das coisas que nos chamou a atenção também é o que o apóstolo nos ensinou, né, em Efésios 2:11, que diz: recordai-vos de onde Deus vos tirou. É muito importante recordar de onde saímos, de onde Deus nos tirou. Às vezes estávamos presos em vícios, em situações, né, que nos prendiam, que nos impediam de ser livres, de viver a Deus, de viver para Deus, né? Não podíamos adorar. Então, essa não é a vontade do Senhor. Nesse novo pacto, né, esse pacto nos traz benefícios de cura, de saúde, de restauração, né, de cura, de tudo aquilo que o plano de Deus, que é o plano de Deus para nós, restaurar a nossa vida de forma integral. E que você possa também, meu amor, já deixar suas considerações finais, para a gente já encerrar a live. Aleluia. Eu quero mencionar, né, até expandindo uma passagem que a pastora Zezé citou, e também do que a pastora Kenimar acabou de dizer, né, que nós devemos ser guiados pelo Espírito vivificante, não da letra morta, mas o ensino que nos vivifica, que nos transforma, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a pastora Zezé mencionou Oséias 4:6, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E recordando as palavras de Jesus em Marcos 12, no versículo 24, Jesus está falando a uma classe de autoridades conhecedoras da lei, a saduceus, né, a doutores da lei. Jesus diz assim, respondendo-lhe Jesus disse: porventura não errais vós em vão, de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus? Estamos em um tempo de experimentar o poder de Deus, o poder da verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos torna livres, de aprender de Deus, né? E
Quando o profeta Oséias diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, aí eu quero mencionar que não se trata do conhecimento da lei, se trata da revelação da lei. Porque a lei da Torá, que é Jesus, é uma lei educativa, instrutiva, reveladora. Então, nós somos, né, os que caminhamos guiados pelo Espírito por uma fé que se educa, que se aprende com o mestre, né, com características do mestre manso e humilde. O manso é o que é ensinável, é o que se deixa moldar, se deixa ser ensinado, ser transformado. A imagem e a semelhança do seu Criador. E o humilde é aquele que reconhece o seu tempo, a instrução, reconhece o ensino, que se deixa ser conduzido pelo Espírito. Quando Jesus diz aqui em Marcos 12, 24, a essa classe de gente que estavam errando as Escrituras, porque estavam apegados à lei severa, à lei de condenação, à lei do pecado, com foco nas coisas erradas, em condenar, em acusar, em apontar o dedo, e interpretando a lei segundo uma mente racional, não uma mente espiritual, não buscando as verdades reveladas pelo Espírito para que obedeçamos ao Senhor. Então, eu quero recordar, né, que esse é um tempo de buscar intimidade. Intimidade com as Escrituras, intimidade com a palavra, intimidade com o Senhor, né? Porque o povo perece porque lhe falta intimidade com a palavra, com a verdade. Lhe falta buscar conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E como a alva, ele virá ao nosso encontro. Né? Que tremendo que hoje nós estamos em um tempo tão oportuno de aprender, de conhecer. Mas devemos depender do Espírito Santo e buscar essa comunhão íntima, essa intimidade revelada pelo Espírito. Porque sem revelação não podemos conhecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a fé que se educa pelo Espírito. O Espírito vivificante, né? O Espírito revelador, que nos conduz, né, ao nosso desenho, ao nosso plano que já foi desenhado, traçado por Deus, para que venhamos viver em sua integralidade, em sua plenitude. É tempo de buscar mais a intimidade do Espírito da palavra. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então é isso aí, estamos encerrando esta live, né? Simplesmente dando assim uma pequena porção como uma entrada, né? De todo um banquete que nos foi preparado esses dias. Né? Muitas coisas o Senhor nos ensinou, né? nos recordou, nos colocou a pensar, e é tremendo, nos chamando a voltar a viver um pacto pela fé, né? Aleluia. Ou seja, somente a fé é o que vai nos dimensionar a viver este novo pacto. Né? E quando a gente fala de fé, a gente tem que compreender a justiça de Deus, o amor de Deus, né? Não é uma fé baseada na justiça própria. Eu acredito que Deus vai fazer porque eu mereço, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Ou seja, no novo pacto, os méritos são exclusivamente de Cristo. Né? O Pai fez um pacto conosco, nos dando Jesus como oferta. Jesus é a oferta. Aleluia. Jesus foi o preço pago, que o Pai pagou para nos resgatar, para nos tirar das trevas, para nos tirar do mundo sem Deus, sem esperança. Da ignorância. Da ignorância. Antes éramos chamados incircuncisos, ou seja, sem pacto. Mas agora nós somos filhos de pacto. Filhos e filhas Aleluia. de pacto. Glória a Deus. Então, que essa revelação do novo pacto possa vir à sua vida, à sua casa, e com certeza vai mudar
o seu tipo de relacionamento com Deus. Você não mais vai ver Deus como um Deus rigoroso, como um Deus exigente, como um Deus que muitas vezes a religião nos apresentou. Porque Deus não é assim. A palavra diz que o Senhor é misericordioso. Aleluia. E esta é a causa dos consumidos. É porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória Hoje, a Deus. Aleluia. Já se renovou para você. Então, toma posse. Recebe o amor de Deus. Recomeça na sua vida. Recomeça na sua caminhada. Recomeça nos seus relacionamentos. Recomeça nos seus objetivos e metas ainda não alcançados. Ai, pastor, eu não tenho alcançado ainda o que eu queria. Não tem problema. Peça a ajuda do Senhor. Peça a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele vai te ensinar. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A oração Glória a Deus. pode muito em seus efeitos. Ainda que seja só você orando na sua casa, creia que há o favor de Deus para fazer com que essa oração venha a ser respondida, venha a ser atendida e venha a mudar os resultados daquilo que você tem buscado. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com você e a sua casa. Em nome de Jesus. E nos encontraremos em mais outras lives em nome de Jesus. Compartilha. Em breve vamos estar colocando também no YouTube para que você possa compartilhar com seus amigos, com seus contatos e fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Fica na paz, shalom e até a próxima.